estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, eu quero te contar que o PET 2 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Eu estou aqui com a professora Guiomar de português. Tudo bem, professora? Tudo bem, Bruna, e você? Tudo jóia. Nossa aula de hoje é para o 9º ano, não é isso? Isso. O tema é conto clássico? Isso, Bruna. Nós podemos começar? Podemos começar. Então, como a Bruna já iniciou a nossa aula hoje, do 9º ano, nós estaremos falando sobre conto clássico. Quando nós pensamos nesse gênero textual conto, a gente lembra também que ele é do tipo narrativo, porque quando eu falo de gênero, eu estou falando da estrutura, né, daquelas características que são padronizadas para um texto. Quando eu falo de tipo, é como que isso vai ser contado, né? É só assim o básico mesmo, só recapitulando a diferença entre tipo e gênero textual. Então, o tipo de texto do conto é o conto narrativo, é um tipo narrativo, que vai tratar de uma história, de um enredo, com personagens, ok? E também, quando a gente pensa no clássico a gente remete a a gente pode pensar, né, em alguns padrões, algo que seria, né, imitado, algo grande, né? Mas quando a gente fala de conto clássico, a gente está pensando assim, nas estruturas gerais, né, daquilo que é comum mesmo, daquelas características básicas do conto, ok? E em se tratando dessas características básicas, vamos falar aí o que um conto precisa de ter? Uma introdução, um desenvolvimento, não é isso? Também tem o quê? Um conflito, né? É aquilo que vai ser resolvido, né, no desfecho, no final da nossa história. Essa seria a estrutura básica de um conto, ok? E como exemplo aqui nós temos o conto A Cartomante de Machado de Assis. Bruna, já ouviu falar desse autor, Machado de Assis? Claro, acho que todos os alunos já ouviram falar, né? Ele escreveu Dom Casmurro. Isso, um livro bastante conhecido e bastante recomendado também nas nossas escolas. Então, Machado de Assis, um dos grandes autores, né, da literatura brasileira, e o conto A Cartomante, que o nosso PET do 9º ano traz aí o modelo de conto, o exemplo de conto, usando o texto de Machado de Assis. Então, vamos só relembrar aí o nosso conto, né? Um trecho do nosso conto. Não queria arrancar-lhe as ilusões, também ele em criança e ainda depois foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Então, é o 12º parágrafo aí do nosso conto, né? Atividade 1. Segundo trecho apresentado, Camilo. Eu destaquei essa parte do texto aqui só para nós nos atentarmos, né, logo para a resposta. Ainda criança, preferiu não acreditar em nada? Não é isso que diz no final do nosso texto. Desde criança, desprezava superstições? Pelo contrário. Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente? É exatamente o que fala o final do nosso texto lá, né? Que ele deu de ombros. Lembra disso? Levantar os ombros e foi andando. Então, isso mostra a indiferença de Camilo. É por isso que algumas, né, partes do nosso texto, quando nós estamos lendo lá o nosso texto, algumas partes elas merecem ser destacadas, porque trazem informações importantes. Atividade 2.
No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, é o trecho do conto. A expressão destacada refere-se, vegetação parasita, a crendices, ok? É justamente aí o que ele deixou depois, né? Os ensinos, ilusões, mistério e religião? Não, a nossa resposta é crendices. Atividade 3, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa. Então, sempre quando nós estamos procurando o sinônimo, né, a expressão, o significado, o sentido de uma palavra no texto, nós temos que observar o contexto em que aquela palavra está inserida. Então, vamos voltar lá na nossa palavra? Incutiu é o mesmo que insinuar? Não. Informar? Também não. Indicar? Não. Introduzir? Sim, né? É o mesmo sentido. Se nós formos substituir, a mãe introduziu essas coisas nele, a mãe apresentou essas coisas para ele, a mãe incutiu, né, as crendices, as superstições a Camilo. E invocar também não é a resposta. Então, letra D, ok? Na atividade 4, observe o título e a imagem e responda. Lá no seu PET do 9º ano, nós temos a imagem, né, de uma mulher vestida, né, de cartomante, representando uma cartomante. E no dizer dessa imagem diz, grandes olhos, sonsos e agudos. Em grandes olhos, sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Ora, é atribuída à cartomante, porque a imagem, né, que traz ali o nosso PET se refere a uma cartomante, ok? Letra B. Quais palavras caracterizam a palavra olhos? Então, recorrendo à nossa imagem de novo, a gente vai ver que grandes, sonsos e agudos são as palavras que caracterizam olhos. Característica, a gente lembra da classe gramatical de adjetivos. E o adjetivo, ele atribui característica a substantivo. No caso, substantivo, nome, o nome que se refere ali é olhos. Em grandes olhos, sonsos e agudos, que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados em sentido real ou figurado. Quando nós falamos no sentido real ou figurado, nós pensamos naquela classificação, né? Denotação ou conotação. Denotação, nós sabemos que é o quê? É quando atribui à palavra o sentido real, ou seja, está usando no sentido literal da palavra. E conotação já se refere ao sentido figurado, ok? Só para relembrar. Volte lá no seu PET sempre que tiver dúvida. Grandes, qual que é o sentido que agrega para a palavra? O tamanho dos olhos. E é no sentido real ou figurado? No sentido real. Sonsos, olhar, qual que é o sentido que traz? Ela trazia nesse olhar sonso dela o sentido de quê? Olhar de desentendida, né? E é o sentido real ou figurado? Sentido figurado. Agudos, tem o mesmo sentido de penetrantes, né? Uns olhos firmes que ela tinha. Então, é o sentido figurado, ok? Alguma dúvida? Em caso de dúvida, volte sempre os conceitos, né, que estão todos explicitados no seu PET. Na semana 3, metáfora e comparação, só para nós relembrarmos, né? Metáfora é o quê? Quando nós usamos, por exemplo, né, numa frase, só como exemplo, aquela menina é uma cobra. Isso é uma metáfora ou uma comparação? Isso é uma metáfora. Por quê? Porque metáfora eu pego o quê? Aqueles sentidos, né, da palavra, eu pego a essência daquela palavra de um outro campo e atribuo a uma palavra, né, ou a um conceito que também é de um outro campo.
Por exemplo, aquela menina é uma cobra, quer dizer que aquela menina está no sentido, né, literal, ela é uma cobra, ela rasteja? Não, eu pego o quê? O sentido, as atribuições, né? O que me remete à palavra cobra? Ela pode ser venenosa, ela pode ser enganosa, uma menina maldosa. Então, são essas características, esses sentidos que eu retiro de cobra e trago lá para o campo e atribuo à menina, certo? Então, isso é uma metáfora. Quando eu falo de comparação, é uma comparação explícita. E eu uso expressões como tal, tal qual, como. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, ele trabalhou como um escravo, um exemplo, né? Só dando como exemplo mesmo. Ele trabalhou como escravo. Aí tem uma comparação explícita. Eu estou comparando o trabalho que ele realizou com o trabalho de escravo, um trabalho exagerado, né? Que nós conhecemos aí muito bem de acordo com a história. Então, isso quer dizer que a metáfora não existe uma comparação, existe uma comparação ali, nesse universo da metáfora existe sim uma comparação, mas não é explícita, ok? Se aparecer palavras como, tal, qual, isso aí é comparação, não é metáfora. Então, na atividade 2, metáfora ou comparação? Na letra A, nosso amor é como um fogo que nunca apaga. Apareceu a palavrinha como? Então, é comparação, não é metáfora. Este livro é tão precioso como o maior tesouro do mundo para mim. Ali aparece a palavra tão como, então é comparação. Os seus olhos são estrelas no céu. Então, nesse caso, não apareceu a palavra tal qual e nem como, então é metáfora, né? Isso quer dizer que o quê? Os olhos são brilhantes, são as características, as atribuições de estrela que eu remeto ali aos olhos, ok? Os seus olhos brilhavam, repete, desculpa aqui. Letra E, suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Nesse caso, não apareceu a palavra como também, então, metáfora. A casa da cartomante era como uma prisão. Comparação também, porque a palavra aparece, desculpa, a palavra como. A casa da cartomante era uma prisão. Metáfora. Seu coração era uma pedra. Metáfora, ok? Já na semana 4, atividade 2, leia os trechos do conto Entre a Espada e a Rosa de Marina Colaçante. É um conto também muito interessante, né? Resumindo ali, é o quê? É uma princesa que o pai, né, queria obrigá-la a se casar, né? Mas o pai dela, né, o rei, tinha interesses nesse casamento e ela não queria se casar ali, né, com quem ela foi prometida. Então, numa noite muito triste, ela chora amargamente e ela amanhece o quê? Com barbas. E isso a impediu de se casar, né? O pai pode ter ficado bravo com ela, então ela resolveu fugir. E em outro reino, em outros lugares, com barba também, como ela não iria se sobressair naqueles lugares, as pessoas não acreditavam que ela era uma princesa, o que aconteceu? Ela se fez de soldado, foi a saída que ela conseguiu para viver, né, daquele jeito, de acordo com aquele infortúnio que ela tinha conseguido, né? Então, o quê? Ela resolveu ser, né, se vestir, se passar por um soldado, ganhou muitas batalhas, né, venceu muitas lutas e ela ganhou fama naquele reino, pelos lugares por onde ela passava. Mas um dia, se relacionando com o jovem rei, eles acabaram ali, né, naquele momento, tendo um certo sentimento, né, do rei para com ela, só que ela não podia se revelar, né, do jeito que ela estava. Então, novamente, ficou triste, amanheceu no outro dia, com rosas, né, também ali uma semelhança de barba, mas com rosas no seu rosto, não resolveu o problema. Novamente triste, no final da história, eles conseguem, né, viveu ali o felizes para sempre dele, ela consegue se livrar daquele mal. Então, lá na nossa atividade, a couraça falava mais que o nome, são trechos que tem lá no nosso conto. E parecia natural como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas. Procure o significado da palavra couraça. Lembra lá
daquela palavra que nós também tínhamos que atribuir qual que era o sentido e o significado dela? Que tinha uma palavra importante ali naquela questão, era o quê? Contexto. Então, para nós atribuirmos o sentido para a palavra, nós temos que recorrer ao contexto. Dentro do contexto, quando nós vamos no dicionário, existem vários significados, né? Várias entradas para aquela palavra. Mas nós temos que procurar colocar qual que é a que se encaixa dentro do nosso contexto. Vários significados para a palavra couraça, mas a que se encaixa de acordo com o conto, com o contexto, é parte da armadura que protege o tronco, o que serve de proteção e defesa. Era justamente o que aquela princesa, né, usava nas batalhas. Uma proteção que ela tinha. Letra B. Como podemos explicar a metáfora existente na frase? As vitórias nos torneios e batalhas eram mais importantes do que descobrirem quem ela era de verdade. Vamos voltar lá? Só na nossa entrada? A couraça falava mais do que o nome. Isso quer dizer que o quê? Que as batalhas, né, as vitórias dela eram muito mais importantes do que descobrir quem que era aquele grande guerreiro, ok? Letra C. Como a metáfora contribui para a transformação da personalidade da personagem? Ora, a personagem se tornou mais corajosa e encontrou nas batalhas uma forma de aceitar a sua nova realidade. Essa é uma das possíveis respostas, ok? Como eu disse, resposta de questão aberta, existem algumas coisas que precisam aparecer. E o que precisa aparecer lá é o quê? Que a personagem se tornou mais corajosa e encontrou nas batalhas uma forma de aceitar a sua nova realidade. Ou seja, como ela estava ganhando fama, tinha uma maior aceitação, descobrir quem ela era o menos importante. Letra D. Na segunda frase, contém metáfora ou comparação? Como a frase contribui para o enredo? Ou seja, lá na nossa segunda frase, vamos voltar lá? E parecia natural como o fluir dos dias que suas vidas transcorressem juntas, como o fluir do dia. Como isso é comparação ou metáfora? É comparação. Lembra que aparece a palavra como? A vida da jovem, como a frase contribui para o enredo, né? O que tem isso a ver com o nosso texto? A vida do jovem rei e da princesa seguiam naturalmente, sem o rei desconfiar de que aquele cavaleiro era, na verdade, uma mulher. A vida deles, o quê? Estava acontecendo normalmente, eles vivendo ali, né? Tinha uma certa amizade entre os dois e isso iam transcorrendo, né, os dias normalmente, ok? Então, estudante, eu espero que na correção desses exercícios, né, não deu para a gente resolver todos os exercícios, são só algumas atividades para ajudar na sua compreensão. Espero que você tenha entendido o que é um conto clássico, quais são as partes importantes, né? O que não pode faltar no nosso conto, que é o que? A introdução, o desenvolvimento, o conflito e o desfecho da nossa história. E como nesse conto aqui, o último que nós lemos, qual foi o final? Qual foi o desfecho? Eles, né, como nos contos fantásticos, que também tem no seu Pet Apresenta, e viveram felizes para sempre. Eles conseguiram o quê? Superar ali aquelas dificuldades, o rei e a princesa. Então, esse foi o desfecho do nosso conto, ok? Então, aproveite esse momento para refazer as suas atividades, volte lá, compare as suas respostas, veja se foi nessas questões principais, naquilo que não pode faltar nas suas respostas, se isso apareceu lá, ok? Então aproveite esse momento e que nós tenhamos uma boa transição aí para a nossa próxima etapa. Bons estudos!